Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual milagre Jesus não pode operar? Qual? O que ele não pode fazer? Para qual problema que ele não tem solução? Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma manhã muito abençoada, que assim seja. Quero lembrá-los que hoje é o último dia para as inscrições para o encontro de casais. Ela encerra hoje. Aliás, nós já estamos atrasados, né? Mas oficialmente ela se encerra hoje. As inscrições para o próximo encontro de casais, que vai acontecer sábado próximo. Não fique de fora. Bispo, nós já participamos de vários com vocês. Nenhum é igual ao outro. E nenhum são os mesmos ensinamentos. E eu já posso adiantar que muito poucas coisas do que nós já trabalhamos nos demais, muito poucas, serão trabalhados nesse. Então, tem muita coisa nova, tem outras que nós vamos trazer de volta. Lembrando que, eu já de antemão quero agradecer toda a turma aí que esteve engajado conosco, apoiando das mais diversas formas, né, nos apoiando, e eu vou dar uma palhinha aqui para vocês, para os casais que vão participar conosco, os casais e os solteiros que vão para aprender também, terá um trabalho depois à parte para os solteiros. Olha com o que você pode ser abençoado no dia. Uma noite no Hilton Garden. Outra noite no Hilton Garden. Outra noite. Muitos irmãos vão cruzar nos corredores, hein? Né? Uma noite em mais um hotel, que eu não tenho o nome do hotel aqui, mas me parece que é a definir. Agora vai começar a esquentar e ficar bom, tá? Uma viagem para Porto Seguro, 7 dias em Porto Seguro. Não senti firmeza, não. Não senti. Quem está precisando de 7 dias para dar um reset, assim, ó? Olha, meu Deus, 7 dias isolado, só curtindo, levanta qualquer defunto, né? Mais uma viagem para Porto Seguro, 7 dias para o casal. E aí vem um jantar na Farrow Grill, 5 ingressos para os casais para o Hot Beach, ingressos para solteiros também, e aí outros brindes mais. Isso aqui eu imagino que esteja atualizado ou deva ter mais alguma coisa. Então, é isso. Semana que vem, como tenho pedido, de sexta para sábado, descanse, tente dormir, assim, ter uma noite de descanso mesmo, porque é muito importante que vocês estejam ali, muito lúcidos, muito presentes, né, para ouvir tudo que o Espírito Santo vai trazer, que eu acredito que será um dia que é um presente, né, para todos nós,
um dia de dedicação, um dia de um investimento. Eu falei um pouco sobre. É muito bonito a gente olhar, né? Nós temos o tema Limpe o Seu Jardim. E eu disse ainda quarta-feira que jardim não é jardim sem fruto. É só você pensar assim, ó, Jardim do Éden. Jardim do Éden era um jardim altamente frutífero, belo. Mas o que acontece? O homem foi colocado no jardim para cuidar e cultivar desse jardim. E ele falhou. Ele falhou no cultivo e no cuidado do jardim. É muito fácil a gente olhar para um jardim e dizer assim, uau, que jardim. E a gente se esquece que aquilo ali teve investimento, teve cuidado, teve zelo. Nada é do nada, né? Então, falando um pouquinho sobre o tema, é um investimento que a gente faz. É um investimento que o deixa extremamente bonito e frutífero. Frutífero, altamente frutífero. Porém, a Bíblia diz que, Provérbios diz que passou pelo campo do preguiçoso, estava tomado de ervas daninhas, urtigas e tudo mais. O preguiçoso é isso aí. Porque às vezes cuidar dá trabalho. Cuidar e investir dá trabalho. E às vezes a preguiça de fazer faz com que muitos permita que as ervas daninhas vão crescendo, o muro de proteção desabe. Ontem nós tivemos uma tarde muito agradável aqui. Muito agradável. Que foi uma tarde que nós fizemos conexões das Forte e Corajosa com os Valentes. E foi muito especial. E nós colocamos as mulheres no lugar que elas devem estar. Foi ou não foi, mulheres? Sim ou não? Nós colocamos ela no centro. No centro, e nós, os homens, cobrimos elas de orações. E também depois as mulheres oraram por nós homens. Oraram abençoando a nós homens. E foi muito especial, muito bacana. E eu ensinei uma coisa assim poderosa para os homens. E as mulheres confirmaram que é poderoso. Faz a diferença quando um homem tem esse comportamento. Mas não vou falar o que é. Sou tinhoso. Vamos lá. Lê aqui comigo. É verdade. Tudo é fácil para Deus. Quero que você esteja em espírito. É a fé que nos move, é a fé que nos tira do lugar que estamos, é a fé que nos faz viver milagres, transformações, mas não qualquer tipo de fé. Diga comigo, o cristianismo é ação. Fé não é passiva, fé é ativa. Ponto. Fé passiva não tem resultado. Tiago diz o seguinte: a fé sem obras, ou a fé se não tiver obras, diga comigo, está morta. Então, o que ele mostra? A fé não pode ser infrutífera. E aí, nós vamos falar muito sobre isso, mas que tipo de fé? Porque todo mundo tem um tipo de fé, né? É muito comum a gente ouvir, eu tenho a minha fé, mas que tipo de fé? Que tipo? O que essa fé está produzindo? Quais os resultados dessa fé? Quais os frutos dela? Quando nós buscamos o significado da palavra amor no grego, encontramos que ela expressa uma decisão ativa de buscar o bem do outro.
independente de sentir empatia. E aí, o apóstolo João reforça dizendo assim, diga comigo, não amemos de palavras ou de palavra, mas de fato e de verdade. Nós vamos para Marcos, melhor dizendo, e vamos fazer uma leitura sobre Marcos, sobre um tipo de fé e o que essa fé produziu e o que Jesus falou dessa conduta, dessa atitude. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Diga comigo, não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, diga comigo, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Vamos lá, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vamos lá, vou dar uma paradinha aqui só para a gente refletir sobre isso. É uma mensagem que vale a pena continuamente nós meditarmos sobre ela, porque ela nos mostra o quanto uma fé deve ser ativa, persistente e às vezes até teimosa. Muitas vezes até teimosa. O texto fala, já deixa bem claro, né? Jesus estava em uma casa, sabiam que Jesus estava em casa, mas a casa estava lotada, Jesus estava pregando a palavra, ensinando a palavra. E aí, vem 4 homens carregando um paralítico. 4 homens trazendo um homem numa maca, transportando, carregando. Quando chegaram ao lugar, olha, o lugar está lotado, está cheio. E aí pensa, vamos lá, vamos pensar o que é uma fé determinada, o que é uma fé ativa, o que é uma fé perseverante, persistente, uma fé criativa, diga essa palavra, uma fé criativa. Porque você concorda comigo que essas pessoas poderiam ter chegado ali e olhado para aquela situação e falar assim, está lotado, não dá. A nossa intenção foi boa, mas hoje não deu. Não podia ter falado isso? Sim ou não? Mas eles olharam para aquela situação, olharam certamente, olharam à frente, lotado, deve ter dado uma olhada ao redor da casa, deve ter olhado todos os lados, vamos ver alguma situação que nos permita chegar até ele. Mas não encontraram. Então, eles poderiam ter usado aquela frase que é muito comum a gente ouvir essa frase. Nós tentamos. Talvez essa não fosse a vontade de Deus. Diga comigo, nós tentamos. Essa é uma frase que tem que ser eliminada. Porque, como sempre falamos, tentar é uma forma da gente expressar que eu fracassei com alguma dignidade. Eu tentei fazer o quê? Não deu. Não foi por falta de tentar. Foi sim. Foi sim. Porque quando a gente fala que a gente fez tudo, tem mais que nós podemos fazer. Quando nós falamos que nós já fizemos tudo, não quer dizer que nós fizemos tudo. Ainda há atitudes que nós podemos ter, passos que nós podemos dar.
E aí, esses homens chegam ali, talvez, você vê o que é unanimidade, o que é um grupo, uma equipe, pessoas no mesmo espírito, pessoas na mesma fé. Não houve, a Bíblia não diz que houve aquele cogitar, vamos outra hora, vamos tentar outra hora. Não, nós viemos até aqui e nós vamos sair daqui com o objetivo pelo qual nós viemos. Nós viemos com um propósito e nós vamos chegar até lá. Mas está cheio de gente, está cheio de pessoas lá. Ok, daí? Não tem problema. E aí, esses homens pensam, não dá pela porta, não tem janela, não dá pelo fundo, não dá, então vamos entrar por onde? Por onde? Quanta determinação havia nisso? Quanta determinação? Você já parou para pensar as manchetes de hoje? Radicais, religiosos, irresponsavelmente levaram um paralítico, subir em cima de uma casa, destelhar a casa para levar até um certo mestre chamado Jesus. Se fosse dias de hoje, como seria a notícia? E os religiosos, o que falaria? Que louco, que absurdo. Olha o que a religião, olha o que o fanatismo faz com as pessoas. Que coisa absurda. Porque esses caras arrancam o telhado. Imagina as pessoas vendo o movimento. E aí o telhado sendo arrancado. O próprio Jesus na casa que ele estava. Aí de repente aponta uma maca e os caras começam a descer o paralítico até Jesus. Aí Jesus olha para eles e fala assim: quem vai pagar esse telhado? Foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse ou não? Jesus olhou para eles e disse assim: que absurdo, vocês foram extremamente imprudentes. E além do mais, eu quero saber quem vai ressarcir o dano que vocês causaram aqui nessa casa. Diga comigo, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, diga, os seus pecados estão o quê? Tem uma coisa que Jesus disse isso por quê? A gente precisa estar muito atento, viu? Não é uma regra, mas geralmente a causa é o pecado. E quando se alcança o perdão dos pecados, também se alcança a cura e o milagre. Tanto é que houve pessoas que Jesus curou e alertou: vai e não faça mais, para que não lhe aconteça algo pior. Quer dizer, Jesus deixando claro, sabe por que você chegou nesse ponto? Por conta das suas escolhas. Então agora não cometa mais os mesmos erros, porque cometer os mesmos erros pode acontecer algo pior na sua vida. Mas estavam sentados ali alguns mestres da lei, os religiosos, os teólogos, os estudiosos. Estavam ali sentados os sabe tudo. Os que estavam ali simplesmente, olha o que diz a Bíblia, raciocinando em seu íntimo. Sabe o que me assusta, gente? O que me assusta é que enquanto pessoas estavam ali, sedentas, famintas, ouvindo os ensinamentos, comendo cada um deles, pegando aqueles direcionamentos, transformando em ações, tendo as suas vidas mudadas, transformadas, as pessoas curadas, libertas, o paralítico recebendo milagre, coisas incríveis acontecendo, existiam pessoas ali, volta o versículo, existiam pessoas ali raciocinando em seu íntimo. Pode passar. Por que esse homem fala assim?
está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Opa, faz assim com... Espera aí. Jesus viu o que estava no coração deles, o que estava no íntimo deles. O que eles estavam racionalizando? Sim. Enquanto pessoas estavam pegando a palavra para a transformação das suas vidas, cura dos seus destinos, existia ali aqueles que estavam só para pegar as falhas, as palavras que supostamente dentro da teologia deles estivesse errada, ou dentro da interpretação deles estivesse errada. Mas mesmo vendo pessoas sendo curadas, libertas, transformadas, pessoas, a vida fluindo, a vida sendo completamente transformada, vidas, destinos sendo curados, existiam aqueles que estavam ali. Mas quem ele pensa que é? Mas isso aí não dá certo. Eu não concordo com isso. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante, pega a sua maca e ande? Quer dizer, o que é mais fácil? Ele não falou nem o que é mais difícil, ele falou o que é mais fácil, porque tanto faz para o Senhor. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, diga comigo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa, ou vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de... Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, diga comigo, nunca vimos nada igual. Por que nunca viram nada igual? Porque também não foi feito, ninguém fez o que esses homens fizeram e provocaram através da sua fé, da atitude de fé, um milagre sobrenatural. Agora tem uma coisa incrível aqui. A fé do paralítico não foi atribuída somente a ele, foi atribuída aos 4 que estavam com ele. Vendo a fé deles. Vendo a fé deles. O que a Bíblia nos ensina? Um dia fomos carregados. Um dia alguém nos carregou até a igreja. Um dia alguém nos ajudou. Um dia alguém nos apoiou. E o que nós devemos fazer? Também ajudar a outros a carregar os fardos de outros. A Bíblia diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando nós falamos de carga, isso se refere a fardos físicos, emocionais, espirituais e até materiais. Teve um culto que eu fiz um tempo atrás, eu falei assim, se todo mundo se levantasse com muita força, com muita intensidade, alguns que são um peso para outros carregar, já teria se livrado do peso. É verdade ou não é? Sim ou não? Ontem eu estava brincando aqui, gente. A Liliane fez uma cirurgia, né? Aí a Liliane não estava podendo se movimentar, andar, ou ela estava de muleta, ou ela estava numa cadeirinha que eu levei para casa com a cadeirinha de roda. E aí, eu era muito dependente da Liliane para tudo. Liliane faz meu prato, a Liliane lava a louça, a Liliane tira minha bagunça, a Liliane organiza a casa, a Liliane pega meus tênis largados pela casa, a Liliane pega minhas camisas. E agora a Liliane não pode fazer nada. Eu não sei se o processo foi para trabalhar a Liliane ou se foi comigo. Porque
eu comecei, gente, eu falei assim, eu vou dar conta. Eu vou ajudar a Liliane. Porque a Liliane não gosta de gente em casa. Ela não tem ninguém ajudando ela. Ela não gosta. E aí, eu comecei bem. Começa o café da manhã. Amor, o que você vai querer? 2 ovos, tal. Aí lá, vou fazer o meu, faço o dela, cruzinho, mas geminha mole, tal. Coloco o pãozinho na torradeira, tal. Quero um cafezinho, tal. Ok. Serviu o café, estava gostoso, amor? Tá. Nossa, está fazendo melhor do que eu. Ok, leva para a pia, né? Aí coloca na pia. Chega na hora do almoço, ajeita, né? Ou leva a marmita, ou compra alguma coisa, tal. Porque almoço não vai dar, aí já é demais, né? Aí vai, serve na mesa, tal, organiza, tal. Tava gostoso, amor? Ok. Agora ela tira a mesa, aí leva para a pia, né? Foi indo, eu fui olhando naquela pia, eu falei assim, não vai dar certo isso aqui, né? Aí teve um momento que eu falei assim, não, eu vou dar um trato nessa pia aqui. Aí fui, né? Eu lavei a louça inteira, deixei a pia bonitinha, né? Tudo certinho, deu aquele trabalhão, porque a pia deu uma acumulada. E para mim, eu fiz muitas vezes, a Liliane disse que foi uma. Você vê, uma valeu por muitos. Na minha cabeça eu tinha feito várias. A Liliane disse que eu fiz uma vez. Mas aquela uma acho que me traumatizou tanto que eu pensei, né? Eu já me vi fazendo tantas de novo que eu falei, isso não vai dar certo, não é para mim. O problema é o seguinte, que eu mal lavei a louça, no final da tarde a louça estava lá de volta. É assim mesmo, né? Vocês têm o dom. Vocês têm o dom. E aí, eu pensei comigo, né? Eu fui vendo o quanto a gente precisa ajudar. Que agora a Liliane não podia fazer. Então quem tinha que fazer? Aí eu já comecei, tiro o tênisinho, já levo, tira a roupinha, já estou treinadinho agora, entendeu? Mas nem sei porque que eu entrei nesse assunto. É para levar as cargas um dos outros, né? É para levar as cargas um dos outros. Então, vamos voltar para a palavra aqui, que eu me demiti na primeira semana, gente. Eu me demiti. Não, agora eu lembrei. Por que eu entrei no assunto? Porque eu nunca intercedi tanto por uma recuperação. Nunca. Né? Foi igual o paralítico. Larga essa maca e anda. Larga essa maca, essa muleta e anda. Em nome de Jesus. Pode ver que ela está sem maca. Está sem muleta. Porque, eu vou falar, se demora mais um pouco, eu já não ia suportar o negócio, porque é ingrato, é ingrato. Serve aí o alerta para os homens, né? Serve o alerta para os homens, porque realmente é bem chato o serviço e ele não termina. Você mal fez, ele recomeça, né? Você mal organizou, às vezes você acha que você fez aquela pela manhã, parece que agora vai ficar a semana inteira daquele jeito. No final do dia está igual de novo, né? Então, a gente precisa cooperar, a gente precisa ajudar. Não era o tema, mas fala mesmo, Jesus. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O que nós aprendemos com esse ensinamento? Queridos, nós como cristãos, nós fomos chamados para ajudar as pessoas, para contribuir das mais diversas formas com as pessoas. Se não fossem esses 4 homens, juntos com esse paralítico, com esse nível de determinação, com esse nível de comprometimento, por isso que eu sempre falo, se cerca das pessoas certas. Cerque-se das pessoas certas.
Porque esses 4 homens estavam tão comprometidos com aquele paralítico que eles não titubearam. A determinação deles foi algo tão incrível. Talvez a Bíblia não fala, pode ser que alguns dizem, será que isso vai dar certo? Não, não vai dar certo, vamos lá, porque vai acontecer, nós chegamos até aqui, nós não vamos voltar. Gente, mas isso não é uma imprudência? Não, isso é a nossa fé, vai acontecer e nós vamos. E foram com o objetivo, desceram o paralítico até Jesus, e o paralítico, o Senhor disse, toma a tua maca, pega a tua cama e vai para casa. Quer dizer, agora está na hora de você andar. Agora está na hora, você já anda, agora você vai ajudar outros a andar. Você já está livre do seu problema, agora você vai ajudar outras pessoas. A Bíblia diz assim, ó, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, diga comigo, auxiliem os fracos. Vamos lá em voz alta, diga auxiliem os fracos, sejam pacientes. Com o quê? Seja o quê? Seja o quê? Com quem? Percebe que às vezes nós começamos a falhar, são testes na nossa vida. São testes que vão acontecendo na nossa vida, para ver que resposta nós vamos dar. Às vezes, tem uma coisa que eu não queria falar, mas eu vou falar. E eu vou falar assim de uma forma muito genérica, só para você entender a essência do que eu vou falar, porque na verdade eu não devo falar. Algum tempo atrás, presta atenção, algum tempo atrás, estou falando porque isso ninguém sabe, estou compartilhando com vocês agora, só nós sabemos e guardei até agora. Agora eu vou compartilhar só com os coleguinhas. Você guarda com você. Mas olha como é forte quando nós fazemos plantios. Há um tempo atrás tinha alguém em dificuldade, passando por um problema financeiro. E alguém nos procurou e disse assim, eu quero abençoar essa pessoa, mas eu não quero que ela saiba que sou eu que estou abençoando. Estou fazendo um transbordo na vida dela, estou transbordando na vida dela e não quero que ela saiba que sou eu. Um anjo está abençoando. A gente tem muito essa prática aqui dentro. Muitos de nós fazemos isso é muito comum. Ele foi abençoado no momento que ele precisava muito. Você entendeu? Aquela ajuda veio de uma forma muito especial. Socorreu naquele momento. Algum tempo passou. Um tempo significativo passou. E por incrível que pareça, aquele que foi ajudado prosperou muito. E aquele que ajudou entrou num momento difícil. Aí, aquele que foi ajudado e agora prosperou, chega e diz assim, eu senti no meu coração que eu quero fazer uma oferta, quero abençoar a vida de tal pessoa. Mas eu não quero que ela saiba, eu quero que diga que é um anjo. Senti, não sei porquê, senti no meu coração que eu tenho que fazer essa oferta na vida dela. Quero semear na vida dela. Pegou e entregou o valor para a gente ir lá e entregar e dizer, olha, um anjo te abençoou. Era 10 vezes mais
sendo semeado na vida dele da própria pessoa que o abençoou. Só a gente sabia. Eles não sabem. Eles não sabem. Mas quem colocou no coração? Como é que ele sabe que é aquele que abençoou ele? Mas quem colocou no coração dele que ele tem que abençoar aquele? Porque um não sabe do outro. Um não sabe que foi o outro. Só que o que ele plantou, ele colheu 10 vezes mais de quem havia plantado na vida dele. Está entendendo? Isso para mim é muito forte. Porque quem foi que falou às pessoas? Ninguém falou. Como alguém falou no coração dessa pessoa que ele tinha que ofertar na vida daquela pessoa, e aquela pessoa ele não sabe que é a que ajudou ele quando ele precisou. E depois, primeiro, eu ouvi a voz do Espírito que eu preciso abençoar. Porque depois dessa bênção também fluiu muito na vida da pessoa. E tem fluído muito na vida da pessoa. Então, primeiro, a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Está entendendo ou não? Porque às vezes o Espírito fala, faça isso, e a gente ignora. Mas aquilo não se trata daquilo, aquilo se trata de algo que vai voltar para você. Aquilo não se trata simplesmente daquilo que parece, porque aquilo é um teste para você. Aquilo vai voltar para a tua vida. Está entendendo ou não? Aquilo vai voltar em bênção para a tua vida. Então, nós precisamos, como cristão, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida. Lê aqui, ó, esse versículo embaixo. Não, vamos lá, 1, 2, 3 e diga: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos... Isso é amor. Mas por quem? Pelo seu pai, pela sua mãe? Não. Pelos seus amigos, pelo seu próximo. Isso é amor. Isso é generosidade. Cristianismo é não perder a sensibilidade. Cristianismo é você estar atento. Peraí, eu sou um canal de bênção, eu sou um canal a quem eu vou ajudar? Quem eu vou ajudar a carregar nesse momento? A carga de quem eu vou ajudar a carregar? Paulo diz que se algum for surpreendido em algum pecado, os maduros na fé devem restaurá-lo com mansidão. A gente geralmente é insensível. Ah, mas você está fazendo alguma coisa errada. O que você está fazendo? Não quer dizer. Às vezes tem fruto de escolhas, outras vezes não. Outras vezes é um teste. Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele é os pais dele, nem ele nem os pais. Nenhum deles pecou, nem ele nem os pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifeste a glória de Deus, ponto. Isso mostra que carregar as cargas dos outros pode incluir perdão, correção fraterna, responsabilidade de não deixar o outro cair. Peraí, eu não vou deixar você cair. Eu não vou deixar você cair. Se levante. Eu estou aqui com você. A fé exige misericórdia, amor, compaixão, o benefício da dúvida, o encorajamento. Sabia que o encorajamento é um ministério? Sabia que existe o dom do encorajamento? Às vezes a gente está preocupado só com dons que parecem ser grandes dons, igual, né, outro dia alguém falou aí que fala a língua dos anjos, fala a língua dos árabes, fala a língua dos gregos, fala a língua... Eu falei, tem os 10 dons. Sabe por que 10 dons, né? Porque é só 9 e o 10º é o da mentira. Porque de vez em quando a pessoa tem mais dom do que deveria, né? Tem 9 e mais o da mentira.
Porque a hora que a gente vai ver nas obras, você não enxerga nenhum dom. É verdade ou não? Você não enxerga nenhum deles. Diga essa palavra, encorajamento. Poxa vida, isso é incrível, todo mundo pode fazer. Você está passando por isso, mas você não vai ficar nisso aí. Você está vivendo esse momento, mas esse é só um momento e ele vai passar. Você hoje está em dificuldade, mas você pode ter certeza que você vai ter para ajudar muita gente. Hoje você é pequeno, mas você vai ser grande. Não é maravilhoso isso? Sim ou não? Hoje a tua realidade é essa, mas fique em paz. Isso aí vai virar um grande testemunho. Isso aí vai virar um grande testemunho. A tua história vai virar um grande testemunho. Isso é cumprir a lei, é imitar o caráter de Cristo. Nós precisamos desse dom. Os 4 que carregaram o paralítico, eles mostraram o princípio do amor, né? Espera aí, nós vamos ajudar essa pessoa. Ela vai andar, a vida dela vai andar. Hoje nós estamos nessa condição de carregar, como eu disse outro dia, né? Às vezes nós precisamos nos levantar, até os 4, né? Não sabemos quanto tempo estava ali aquele paralítico na dependência daqueles 4, mas aqueles 4 pegaram com tanta determinação, talvez não fosse fácil para eles também. É verdade ou não é? Gente, nós precisamos fazer alguma coisa, esse cara precisa andar, porque senão nós não fazemos outra coisa senão carregá-lo. Vamos partir por tudo ou nada para que nós também, a nossa vida também caminhe. Às vezes, um da família precisa se levantar desse jeito. Um da família precisa se posicionar. Eles superaram os obstáculos físicos para conduzi-lo à presença do Senhor. Eu disse fé criativa, né? Fé criativa. Espera aí, não tem obstáculo. Não tem obstáculo, nós vamos chegar lá, nós vamos alcançar o nosso milagre. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual milagre Jesus não pode operar? Qual? O que ele não pode fazer? Para qual problema que ele não tem solução? Diga isso para mim. Escutei muito pouco. Porque não tem o que ele não possa fazer. Não tem o que ele não possa fazer. Eu não estou te escutando, tá? Eu não tenho o que ele não possa fazer. Não há milagre que ele não possa operar. Não há mudança que ele não possa efetuar. Agora, peraí. Cadê minha fé criativa? Cadê aquela milha a mais? Cadê? Não dá pela porta, não dá pela janela, não dá. Tem que dar, por algum lugar tem que dar. Eu acredito, então vamos abrir um buraco no telhado e vamos chegar até Jesus. Vamos mostrar a nossa fé, porque não é de boca. Não é que nós estamos falando que nós acreditamos e Jesus vai ver o que a Bíblia diz. E vendo a fé que ele tinha, não ouvindo. Foi isso que você leu comigo? Sim ou não? O que Jesus fez? Vendo a fé que eles tinham. Foi enxergando. Por quê? A atitude de fé, a atitude mostrou que tipo de fé estava dentro deles. A atitude de fé, gente, se a gente olhar para essa situação, a gente poderia dizer assim, se eles dissessem, gente, tudo bem, não deu certo, talvez fosse até compreensível. Se não tem por onde entrar, a casa está cheia, nós vamos fazer o quê? Vamos aguardar um outro momento. Mas será que se tivesse aguardado um outro momento, teria acontecido? Ou será que foi aquele rompimento dos obstáculos, do rompimento físico, da barreira, da dificuldade, que expressou e mostrou a fé que eles tinham? Porque no meio de uma multidão, vendo a fé que eles tinham. Vendo a fé, porque vendo que jeito? Vendo com atitude, vendo com aquela manifestação de fé. Levanta, toma a tua maca e anda.
Se esse era o teu problema, agora não é mais. Carrega o teu problema. Você não será mais carregado. Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu. Seja o quê? Fortalecidos no Senhor e na força do seu. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as... De quem? Que cilada? Artimanha, muda a tradução. Acha na tua Bíblia aí. Artimanha. Astúcia. Do diabo. Diga comigo, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra os poderes e as autoridades. Diga comigo, contra os poderes e as autoridades. Diga, contra os dominadores deste mundo de trevas. Vá lá em voz alta, diga, contra as forças espirituais de quem? De quem? Nas regiões. Se eu mudar essa tradução, está nos lugares altos. Espera aí. Às vezes você acha que o teu problema é pessoas. E o teu problema é espiritual. Pessoa só faz parte do plano. Pessoas mexem com as suas emoções. Por que pessoas é um problema? Porque pessoas é uma solução também. Por que é tão difícil a gente entender que por trás de um problema, a gente muitas vezes só olha a pessoa, porque quando eu olho só para a pessoa, então eu não consigo enxergar o espiritual, eu consigo enxergar a pessoa. Então eu não consigo orar e combater, repreender, expulsar, porque eu enxergo só a pessoa e eu não saio do lugar. Eu não consigo vencer. Eu não consigo vencer. E aí, eu posso estar enfrentando um problema, estar triste e infeliz com o problema, eu olho e só enxergo as ações, as atitudes das pessoas, ou o problema que envolve as pessoas, porque a minha fé não me faz acreditar. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, diga comigo, para que possam resistir. Vai lá, em voz alta, diga, para que possam resistir. É muito comum o bispo Maurílio ouvir a palavra já estou desistindo, somente quando envolve pessoas. Eu já estou desistindo, me cansei. Se você se cansar, se prepare para cansar na próxima, na outra e na outra e na outra. Porque você já deixou bem claro como o diabo precisa fazer para aprender a vencer você. É só usar a pessoa certa. É só ele usar a pessoa certa. Então ele te vence porque usando a pessoa você não vai conseguir lutar contra ele. Para que possa resistir no dia mal, diga comigo, dia mal. Diga, eu preciso resistir no dia mal. Diga, eu preciso colocar resistência no dia mal. Diga, eu preciso colocar perseverança no dia mal. Diga que eu preciso colocar intensidade no dia mal. Diga, eu preciso colocar pressão interna no dia mal. Porque se você não colocar pressão interna no dia mal, você vai ser esmagado. Porque no dia mal sai o que está dentro de nós. Se é fé ou fogo de palha. Se é fé ou é amor. O que é que está dentro de mim? Ou incredulidade, se é perseverança, ou eu sou sempre um desistente. Porque é o dia mal que vai revelar. Que reação eu vou ter no dia mal? Qual a resposta que eu vou dar no dia mal? Eu vou me levantar em oração, vou me levantar em intensidade, vou me levantar com toda a força e dizer, não, problema você não vai vencer, diabo você não vai vencer através desse problema.
Você não vai me vencer através dessa situação, você não vai me vencer através dessa circunstância, você não vai me vencer. Eu estou me levantando com mais força, colocando mais pressão, mais intensidade. Agora eu vou intensificar a minha fé, agora eu vou colocar mais força nas minhas orações, agora eu estou indo para cima, estou indo com tudo, porque eu estou determinado a vencer. Você não vai me vencer. Para que possam resistir no dia mau, leia a palavra embaixo. Permanecer o quê? Permanecer o quê? Revistam de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do mal, para que você possa no dia mau, você permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Inabaláveis. Quem está entendendo? Inabalável não quer dizer só que você se abalou ou não se abalou internamente. O diabo não mudou você da posição. Você permanece firme na mesma posição, no mesmo posicionamento. É fácil? Sim ou não? Não. Mas é um posicionamento. Como disse, né? Nós precisamos rejeitar a palavra eu tentei. Não, eu tentei não. O problema é que muitos vivem apenas tentando sem jamais concluir, sem jamais alcançar, sem jamais chegar ao fim. Esse é o problema. Não vai resolver, não vai mudar o resultado. Eu não posso tentar, eu tenho que chegar. Eu não posso tentar, eu vou concluir. Eu não posso tentar, eu vou vencer, eu estou determinado a isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém abriu o caminho para os 4 e o paralítico, facilitou o caminho para ele, tirou os obstáculos do caminho? Espera aí, deixa a gente te ajudar, deixa a gente cooperar com você aqui. Não, gente, abre caminho, dá licença, gente, deixa eles passar, é prioritário, tá? O caso deles é prioridade. A Bíblia diz que alguém fez isso? Sim ou não? Então, deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém vai facilitar o caminho para você. Ninguém vai facilitar o caminho para você. Escolha as pessoas que você vai andar, escolha as pessoas que você vai se unir em fé, escolha as pessoas que sejam aquelas pessoas que estão em concordância com você. Escolha a pessoa, por isso que eu combato fortemente essa história de família dividida, porque uma família unida, ela é muito mais forte, é muito mais fácil suportar a carga, é muito mais fácil suportar as guerras, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Por isso que eu quero agora ter um monte de neto, porque a Bíblia diz que aqueles que têm vários filhos são como a flecha nas mãos do guerreiro. Ninguém pode vencer esse cara. Você sabia? Porque uma família forte, grande, quem vai vencer ela? Está entendendo? Se una as pessoas, porque é muito mais fácil carregar as cargas. É muito mais fácil. Os problemas externos já são grandes, não são, gente? Sim ou não? As guerras não são enormes, sim ou não? Agora, se a gente levar isso para dentro de casa, meu Deus, é insuportável. É insuportável. Ontem a Liliana estava falando, teve um momento na parte da manhã, que ela chegou em mim, ela me deu um abraço, e ela disse assim para mim: eu preciso muito de você. Eu preciso muito, muito, você é minha força. Eu preciso de você. Eu falei, calma, eu estou aqui. Aí ela disse assim: perdoa as minhas chatices. Perdoa muitas vezes, que eu sei que às vezes eu sou chata, sou coisa. Está perdoada. Às vezes parece que é tão difícil falar dessas coisas, né? Eu falei essa semana, eu subi o tom.
subiu o tom e não era com ela, mas ela ficou chateada e eu disse para ela, me perdoe, não é com você, e se eu te entristecer, me perdoe, não é com você, tá? Deu um beijo nela. Às vezes parece que é tão difícil fazer isso, né? A gente dizer, me perdoa, eu errei. A gente se intitula cristão num poço de orgulho, um poço de egoísmo. Coração orgulhoso, não vou ceder. São escolhas, a Bíblia está aí. O que nos diferencia é a nossa capacidade de colocar em prática. É o quanto nós tratamos isso como ensinamentos. Às vezes a gente precisamos cuidar, né? Para não estar pertinho de Jesus, sermões maravilhosos, transformadores, vidas sendo transformadas, pessoas crescendo, prosperando, rompendo. E de repente, nós simplesmente ruminando, não é bem assim. Mas quem ele pensa que é para falar dessas coisas? Quem ele pensa? E aí, gente, vidas sendo transformadas e a gente não sai do lugar. Por quê? Estamos só racionalizando. Olha, gente, tem um versículo que eu li essa semana, que eu não ia ler ele aqui, mas eu vou ler ele aqui agora. Sabe por quê? Porque é estremecedor. Depois você volta aí, me dá Malaquias. Não é verdade que um filho honra seu pai e um trabalhador honra seu patrão? Se assim se eu sou o pai de vocês, cadê a honra? Espera aí. Às vezes a gente diz assim, papai. Papai, eu te amo. Espera aí, cadê minha honra? Cadê minha honra? Se eu sou patrão, cadê o respeito? Se eu sou o senhor de todas as coisas, cadê? O Senhor dos Exércitos de Anjos está chamando vocês, diga comigo, a responsabilidade. Vocês, sacerdotes, estão me desprezando. E lembre-se que todos somos sacerdotes hoje. Vocês dizem, como assim? Como estamos te desprezando? Com esse culto ordinário, mal feito, desonroso que vocês me oferecem. Diga comigo, com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que vocês me oferecem. Eu disse, né? Às vezes a pessoa já chega na igreja com pressa de ir embora. Já chega com a intenção e a motivação errada. Oferecendo, enquanto deveria oferecer um culto extraordinário, está oferecendo um culto ordinário. Mal feito e desonroso. E aí, qual é o problema disso? E vocês perguntam, o que queres dizer com desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Quando vocês dizem, o altar do eterno já não tem importância. O culto ao eterno não é prioridade. Diga comigo essa palavra, o culto ao eterno não é prioridade. O culto ao eterno não é prioridade. Isso é desonroso. Quando você não trata o culto como prioridade, você está desonrando ao Senhor. E nunca se esqueça que em toda a história bíblica, a história de Israel, se dá desgraça na vida deles quando eles deixam de cultuar ao Senhor. Quando eles deixam de colocar Deus em primeiro lugar e já não estão cultuando ao Senhor como deveria. E quando vocês oferecem animais imprestáveis para o sacrifício no culto, animais de quê? Estão tentando se livrar, animais cegos, doentes, aleijados, isso não é desonroso? Era como eles iam fazer as ofertas ao Senhor. Eu ainda estava dizendo, né? Muito cedo eu ensinei meu filho. Hoje a igreja não usa. São poucos os que apresentam ofertas em cédulas. Mas antes, os mais antigos vão lembrar que eu sempre ensinei, cuidado com o que você vai apresentar a Deus. Cuidado, porque muitas vezes as pessoas procuravam na sua carteira a nota mais velha, mais suja, mais rasgada para apresentar ao Senhor. Isso é desonroso.
Isso é desonroso, é desrespeitoso, porque a nota novinha, aonde você ia usar a nota novinha? Que lugar você ia usar a nota novinha? A nota novinha pode ir para alguém importante, pode ir para o shopping, pode ir para uma loja, mas a nota velha, rasgada, ou as moedas, vêm para onde? Para a arca do Senhor. Espera aí. Que mensagem eu estou mandando? O senhor é prioridade ou não é prioridade? Eu honro o Senhor. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida, tudo na minha vida é para te louvar. A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem. Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras, como temos cansado, e ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. Também quando pergunta, onde está o Deus da justiça? Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviam dos meus decretos e não lhes obedecem. Voltem para mim, eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda pergunta, que temos falado contra ti? Desde o dia dos vossos antepassados desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz assim, em que havemos de tornar? Deixa eu dizer uma coisa a você. Olha o quanto é sério isso. Às vezes nós estamos clamando e dizendo assim, Senhor, eu tenho orado. Senhor, me abençoa. Senhor, me prospera. Senhor, abençoa. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos. Espera aí, sabe o que eu tenho contra vocês? As palavras de vocês estão me cansando. Vocês não me honram. Se eu sou Deus, se eu sou Pai, onde está a minha honra? O culto do eterno não é prioridade. Espera aí, como não é? Se tudo vem dele. Se a vida que você tem, o fôlego de vida que está aí, pertence a ele. Se o ar que você respira, o oxigênio que você respira, você depende dele. Porque até esse arzinho que nós respiramos aqui vem dele. É dele. Como? Se o que nós oferecemos a ele deveria ser o melhor, nós estamos oferecendo a ele o pior. E nós estamos reclamando do quê? Nós não podemos reclamar. Nós não temos o direito de reclamar. Dai e ser-vos-á dado. O que eu estou dando? Será que o que eu estou dando é o que Deus quer receber de nós? Será que o meu cristianismo, a minha fé, é essa fé que o Senhor espera? Porque quando nós damos a Deus o que Deus quer de nós, não é o que nós queremos, é o que Deus quer, nós vamos receber dele muito além do que nós queremos. Se esperamos em Cristo, só nessa vida, diga comigo, somos mais miseráveis de todos os homens. Você acha que o que Deus tem para você é só nessa vida? Sim ou não? Não. É muito mais do que isso. É muito além disso. Agora, o que o Espírito Santo fala conosco hoje? Espera aí, como é que nós vamos romper? Vamos romper para alcançar o nosso milagre. Primeiro, trouxe Malaquias aqui. O que eu tenho dado ao Senhor é o meu melhor? Ou só estou cansando o Senhor com palavras cansativas?
Eu tenho honrado a Ele, o culto ao Senhor é prioridade? Ou não é tão importante assim? É uma mensagem que a gente manda. É uma mensagem. Gente, você já prestou atenção que muitas vezes a mensagem que nós mandamos para o Senhor, que nós só estamos firmes quando estamos em aflição? Porque quando está tudo bem, nós nos distraímos com as bênçãos. Já prestou atenção nisso? Porque quando está tudo bem, parece que nós não temos mais a necessidade de buscar como deveríamos, de orar como deveríamos, de estar na presença cultuando ao Senhor como deverias. Ele já não é mais a prioridade, é quando nós entramos em aflição. Quem está entendendo, por favor? É sério isso. E agora, isso rouba de nós justamente o que é o início da mensagem. Rouba de nós aquela pressão interna que nos faz romper. Porque quando chegar aqueles desafios que eu preciso de uma fé criativa, que eu preciso de uma fé poderosa para romper, que eu preciso estar revestido, diga comigo, finalmente, sejam fortalecidos no Senhor. Espera aí. Por que finalmente sejam fortalecidos no Senhor? Porque o que eu tenho que lidar não é humano, é espiritual. Você não vai conseguir lidar com isso se você não estiver fortalecido. E na força do seu, não é na sua força e não é no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura, para que possam resistir no dia mau. Resistir em que dia, gente? Resistir que dia, gente? E permanecer depois de o quê? É isso que nos faz ir além. Porque no dia mau muita gente perde a força. No dia mau muita gente perde pressão. No dia mau muita gente se prostra. Quando deveria botar pressão. Quando deveria se levantar com intensidade. No dia mau é o dia que nós rompemos. O dia mau é o que nos faz mudar de estágio. O dia mau é o que nos faz ir para a próxima fase. O dia mau é que mostra ao mundo espiritual quem somos. É o dia mau. E aí, o dia mau chega, se não estamos preparados para ele, nós perdemos força, nós nos prostramos. Nós agimos de forma natural, carnal, emocional. E quando eu deveria lutar, porque se essa luta é uma luta espiritual, como é que eu vou vencer ela se eu não estiver fortalecido espiritualmente? Como é que eu vou romper se eu não estiver revestido espiritualmente? Como? Quem está entendendo? Espera aí. Eu vou romper, vou abrir um buraco no telhado? O quanto eu estou me movendo para ajudar outras pessoas? Porque o cristianismo é esse. Você foi carregado, agora você carrega. Um dia fomos carregados. O que fazemos agora? Um dia fomos ajudados. O que fazemos agora? Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. O que é uma sentinela, gente? Sua casa tem uma sentinela?
Sentinela, ou ela estava em cima do muro, ou numa torre de vigia, fazendo isso aqui, ó. Atento e alerta de onde o inimigo possa vir, não deixando margem. Se ele visse qualquer sinal, o sentinela alertava. Eu fiz sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio, ele vai morrer, e você não advertir, nem lhes falar, para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. A vida do outro não é problema meu, será? Será que nós não deveríamos estar dizendo assim, Jesus está te chamando? Será que nós não deveríamos ter, para alguns que chegam assim, minha vida está de ponta cabeça, e você olhar para ele e falar, será que isso é normal? Será que você não discerniu que tem algo errado na sua vida? Você não discerniu que tem algo errado agindo, roubando, matando, destruindo? Você não percebeu isso? Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da culpa dele. Eu falei do que tinha que falar. Eu o convidei, eu o chamei. Eu o chamei. Mas está livre, porque eu lutei. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas, diga comigo, as práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Olha o quanto é sério. Nós nos silenciarmos. Ah, não, a vida do outro não é um problema meu. É. Porque como é que as pessoas vão ouvir se nós não falamos? Como é que as pessoas vão crer se nós não falarmos? Como será? Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá. Porque aceitou a advertência e você está livre de culpa. Essa escritura fala da responsabilidade de quem recebe a palavra, tem também a responsabilidade de transmiti-la. A nossa responsabilidade é grande, gente. Geralmente nós estamos tão envolvidos com o nosso mundo, com as nossas situações, que nós nos esquecemos que nós temos uma missão. Nós nos esquecemos que um dia Deus usou alguém, ou para nos carregar, ou para nos evangelizar. E agora, quem que nós estamos carregando? Quem que nós estamos ajudando? A quem nós estamos sendo instrumentos para poder abençoar? Percebe que a gente vive num mundo egoísta, materialista, todo mundo correndo só com as suas questões? E quem vai ser a boca do Senhor? Quem vai ser a mão? Quem vai ser esse que vai ajudar a carregar alguns? Porque o evangelho é isso. Às vezes a gente fala assim, eu descobri meu propósito. Qual? E o seu propósito está fazendo o quê para ganhar outras pessoas para o reino? O que o seu propósito, em que o seu propósito tem contribuído para ganhar outras pessoas para o reino do Senhor? Para livrar pessoas que estão indo para a perdição, perdendo a sua salvação.
Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar, porque disso depende o quanto Deus vai derramar sobre nós. Porque Deus quer derramar sobre nós. Ele quer. Ele quer fazer muito mais na sua vida. Mas nós precisamos estar alinhados. Às vezes a gente está olhando e dizendo assim, e eu, e a minha vida, e a minha dor, e os meus problemas, e o que eu estou passando, ninguém vê. Já ouviu a frase que nós somos curados curando? Já ouviu a frase que nós somos abençoados abençoando? Sim ou não? Nós somos abençoados abençoando. Nós somos curados curando. E muitas vezes é justamente aí que o nosso propósito é ampliado. É justamente aí, nesse ponto que o nosso propósito é ampliado. Porque nós nos colocamos no lugar certo. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Hoje é o dia da gente de rompermos. Hoje é o dia de abrir um buraco no telhado das circunstâncias. Hoje é aquele dia de você sair e dizer assim, eu não volto para casa com o mesmo resultado. Hoje é o dia de você dizer, não, hoje eu não vou tentar. Hoje eu vou alcançar. E sair daqui com essa fé determinada, criativa, persistente, insistente, continuista. Se uma vez que você sabe que não há problema que o Senhor não possa resolver, então a resposta está nele, está na fé. Uma vez que você sabe, nós vamos fazer as duas coisas aqui. Nós vamos manifestar essa fé corajosa, muitas vezes radical, deixar de lado essa questão de, eu me esforcei, eu tentei. Não, você vai colocar dentro de você. Se eles tivessem dito simplesmente isso, eu tentei, eles teriam terminado e voltado para casa do mesmo jeito. Os 4, junto com aquele paralítico, mostrou algo incrível. Nós vemos pessoas determinadas, consistentes, pessoas criativas, pessoas que avançam além do comum. Diga comigo, pessoas que avançam além do comum. Pessoas que insistiram com determinação, pessoas que resistiram diante das dificuldades e perseveraram com firmeza. Quem imaginaria que eles abririam um buraco no telhado? Quem imaginaria que eles abririam um buraco no telhado? Está na hora de você acreditar que seja qual for a situação, você pode romper definitivamente. E não importa quanto tempo. Não importa quanto tempo. Faça essas perguntas para você. Que problema que o Senhor não pode resolver? Que mudança que Ele não pode operar? Que milagre que Ele não possa operar? Quem é a pessoa que Ele não pode mudar o coração e o espírito? Qual é a cura que Ele não pode operar? Qual é a porta que Ele não pode abrir? Qual é?
Mas às vezes a gente está dizendo assim, mas é difícil. Mas é complicado. Mas essa situação, quando nós estamos colocando aí uma limitação, um fator limitante, aonde para o Senhor não existe. Inclusive a Bíblia fala muito sobre isso. Diz assim Jeremias: Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, com teu poder e com teu braço estendido. Nada há que seja demasiadamente difícil para ti. Gênesis 31 diz: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Essa é uma pergunta. Responda para mim, igreja. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Mateus 19 diz: para Deus tudo é possível. Jó diz: bem sei que tudo podes. Davi disse: pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Meu Deus! Então está na hora de você se levantar com a fé criativa, ousada. Se não há o que o Senhor não possa dizer, não possa fazer, você vai se levantar hoje com as suas questões e você vai dizer: eu estou rompendo e eu vou abrir um buraco no telhado das circunstâncias. Vai dar. A minha fé vai mover o sobrenatural. A minha fé vai mover o impossível. A minha fé vai mover o sobrenatural a meu favor. A minha fé vai trazer a existência. A minha fé vai mover céus e terra. A minha fé vai mover céus e terra. Céus e terra vão se mover a meu favor. A minha fé vai me fazer viver o sobrenatural que eu estou esperando. A minha fé vai fazer, em nome do Senhor Jesus, mudanças acontecerem aonde eu preciso. Diga agora em nome de Jesus. Diga: a minha fé vai trazer aceleração para a minha vida. A minha fé vai trazer o milagre que eu determino. A minha fé vai trazer as mudanças da minha vida, nos meus negócios, no meu casamento, na minha família. A minha fé, eu acredito em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, não, eu não vou tentar, eu vou fazer acontecer. Não, eu não vou tentar, em nome de Jesus, eu vou fazer. Não importa quanta gente, não importa quantas pessoas, elas estão na fila, não importa, eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus, qual é o sobrenatural que você vai viver? Qual é o sobrenatural que você vai viver? Qual é o sobrenatural? Em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus, eu vou viver esse milagre, essa cura, essa libertação, essa transformação. Em nome de Jesus, eu vou viver, em nome de Jesus, essa porta será aberta, essa porta, em nome de Jesus, ela será aberta. Eu viverei o sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu não volto para casa do mesmo jeito, eu não volto da mesma forma, eu não volto do mesmo jeito, eu não volto da mesma forma, eu não volto com o mesmo resultado, eu não volto em nome de Jesus, eu não volto. Eu estou abrindo um buraco no telhado das circunstâncias, eu estou abrindo um buraco, em nome do Senhor Jesus. Vai acontecer, eu vou viver, em nome de Jesus. Diga, move os céus, move a terra, move o sobrenatural, move em nome de Jesus, move em nome de Jesus, move em nome de Jesus, vai, move o sobrenatural, em nome de Jesus. É domingo de milagres, move o sobrenatural, move, em nome de Jesus, move, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, move. Portas serão abertas. Aceleração de processos vão acontecer. Em nome de Jesus, avanços. O não que você recebeu vai se transformar em sim. O não que você escutou vai se transformar em sim. Em nome de Jesus, vamos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O não vai se transformar em sim. O não vai se transformar em sim. Talvez você recebeu uma palavra, um diagnóstico. Em nome de Jesus, ele será confundido, ele será revertido. Em nome de Jesus, talvez você recebeu um não de um contrato, de uma porta. Em nome de Jesus, mas ela vai voltar, ela vai ser o sim que você está esperando. Em nome de Jesus, talvez alguém com coração duro diz que não vai fazer algo. Deus vai tocar esse coração, Ele vai fazer o que Deus determinar, porque se Ele não fizer, Ele vai ter com Deus. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, eu declaro milagres acontecendo, eu declaro, Senhor, o sobrenatural acontecendo, eu declaro, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo, meu Pai, é domingo de mudança, é domingo do sobrenatural, é domingo em nome do Senhor Jesus, é domingo do sobrenatural acontecendo. Eu declaro em nome de Jesus, meu Deus, Senhor, nós carregamos os paralíticos, nós carregamos, meu Pai, aqueles que precisam agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu profetizo mudanças acontecendo, em nome de Jesus. Eu profetizo o sobrenatural acontecendo, eu profetizo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, eu não sei qual é a questão dela, eu não sei qual é a mudança que precisa acontecer, eu não sei, mas o Senhor sabe, e eu declaro mudanças acontecendo aqui hoje. Eu profetizo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso. Se você quer que um pastor, que um obreiro concorde com você, levanta a tua mão. Se você tem os seus 4 aí, que está com você, da tua família, ora, em nome de Jesus, em concordância, nós vamos agora romper o sobrenatural, nós vamos romper, em nome de Jesus, nós vamos viver o sobrenatural. Una com seus 4, em nome de Jesus, una com seus 4, junte com seus 4, em nome de Jesus, porque nós vamos chegar aonde o Senhor vai olhar para a nossa fé e vai dizer, não tem como não responder, não tem como não acontecer na vida dele, não tem como. Em nome de Jesus, Deus vai ver a sua fé, Deus vai ver a sua fé, Deus vai ver, Deus vai ver, Deus vai ver, em nome de Jesus. Deus verá, Deus verá, Deus verá. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, eu declaro, eu profetizo, eu declaro, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, mudanças acontecendo, transformações acontecendo. Eu declaro, Senhor, eu declaro o sobrenatural acontecendo, Senhor. Eu não sei se é uma cura, eu não sei se é uma restauração, eu não sei se é uma transformação, eu não sei, meu Pai, é uma porta aberta, eu não sei, é um milagre que só o Senhor pode operar, um milagre que a medicina não pode, um milagre que a ciência não pode, mas não há o que o Senhor não possa, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro o sobrenatural acontecendo aqui hoje. Eu declaro, Senhor, a mudança acontecendo aqui hoje. Não vai ficar do mesmo jeito. Não, Senhor. O Senhor vai olhar para a nossa fé, nós acreditamos. Nós acreditamos. Nós acreditamos. Promessas, não vou desistir. Em nome de Jesus. Há uma fonte de graça correndo até mim. Tudo em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Fique com os olhos fechados, por gentileza. Pessoas que estão passando por situações muito graves, muito difícil para você.
Não importa a área, mas ela é muito difícil para você. Tem sido desafiador para você. Eu quero que você levante a sua mão direita aí. Só você. São coisas específicas, tá, gente? São coisas bem específicas. Problema que parece que não vai ter saída, que não vai ter solução. Levanta a tua mão direita. Isso, fica aí com os seus olhos fechados. Quero que os obreiros e os pastores vá até essas pessoas, sejam os 4 dela. Vai lá e seja os 4 dela. Seja e profetiza agora. Concorda com essa solução, com essa definição. Não abaixa a mão enquanto ele não chegar aí. Em nome de Jesus, nós vamos ser os 4 de vocês agora. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Não vai. Não vai. Assim que vocês orarem, já vai para o seguinte. Em nome de Jesus, não vai ficar assim. Nós somos os 4 com você hoje. Nós somos os 4 com você aqui hoje. Em nome de Jesus. E mesmo você que está no seu lugar, se sentir de orar com alguém, pode orar. Se sentir de orar com alguém, pode ir. Pode ir. E seja esse que Deus levantou para ser um dos 4. Vai. 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 Deus vai mover o sobrenatural. Deus vai mover o sobrenatural. Deus vai mover o sobrenatural. Vai. 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 Em nome de Jesus, vai. Em nome de Jesus. Vai. Oh, Espírito Santo, vai. Vai, Espírito Santo. Vai. Sai e já vai para outro. Sai e já vai para outro. Seja um dos 4. Vai para outro. Vai para outro. Vai mudar. Vai mudar. Vai, Espírito Santo, vai. Vai, Espírito Santo, vai. Vai passando por pessoas. Vai passando por pessoas. Vai. Só abaixa a mão depois que ele chegar até você. Só abaixa a mão. Só abaixa a mão depois que eles chegarem até você. Em nome de Jesus. Isso. Presta atenção. Bastante atenção, obreiros. Bastante atenção. Não tem impossível para Deus, não. Não tem impossível para Deus. Não tem impossível para Deus. Não tem. Não tem. Jorra, Senhor, essa unção do impossível. Jorra essa unção do impossível, Senhor. Faz o fluxo de unção mover sobre a igreja. Faz, meu Pai, a unção do impossível passar, meu Pai, pela igreja. Aleluia. Vai. Vai. O sobrenatural. O impossível vai acontecer. O impossível vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. O impossível já está acontecendo. O impossível já está acontecendo. O impossível já está acontecendo. Se eles não chegarem até você, permaneça com a mão levantada. Permaneça. Vai, obreiros. Se tiver ainda gente que não recebeu, levanta a mão aonde você estiver.
Aleluia. 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 Vai, Espírito Santo, vai. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Fileira por fileira. Fileira por fileira, Espírito Santo. 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 Fileira por fileira. Fileira por fileira. Aleluia. Aleluia. Isso. Em espírito, eu quero que algumas pessoas deixem o Espírito Santo te guiar. E eu só quero que você dê um abraço na pessoa que o Espírito Santo vai te direcionar. E você vai dizer a ele: você não está só. Eu estou com você. Eu sou como um dos 4, que eu estou com você. Você não está só. Você pode fazer isso agora? Deixa o Espírito Santo te conduzir e dizer: conte comigo. Conte com as minhas orações. Conte com o meu apoio. Conte com a minha ajuda. Conte. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Às vezes esse abraço você não tem noção que esse abraço pode fazer. Só diga a ela: conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. Eu te abençoo. Aleluia. Não desista, não pare de crer. Esse é cristianismo. Os sonhos de Deus É ser a boca, é ser as mãos, é ser os braços, é ser as pernas do Senhor. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Vai, vai, Recebe a cura. vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Recebe a unção. Vai, Espírito Santo. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe, recebe, Recebe a unção. recebe. Unção de E acredite, ousadia, unção Ele de está fazendo. conquista, unção de Mova, Senhor, aonde só o Senhor pode. Mude circunstâncias que só o Senhor pode. Recebe a cura, recebe a unção. Ah, que lindo. Unção Ah, que lindo. de ousadia, Recebe. unção de Ela é sua. conquista, unção de multiplicação.
Louvado, adorado, glorificado seja o Senhor. Não desista, não pare Aleluia. de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Recebe. Não desista, Vai, não pare de lutar. Aleluia. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura. Aleluia. Recebe a unção. Sinto o amor de Deus nesse lugar. Unção de ousadia, Sinto o amor do Senhor nesse lugar. unção de conquista, unção de multiplicação. Sinto o amor do Senhor. Sinta. Recebe a cura. Sinta a presença do Senhor nesse lugar. Recebe a unção. O amor dele emanando Unção de de ousadia, pessoa para pessoa. unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Sejam abençoados. Recebe a unção. Não abra os seus olhos. Ousadia, unção de conquista. Queridos, cristianismo é isso. É amor. É misericórdia. É perdão. É levar as cargas um dos outros. É sensibilidade. Não, cristianismo não é egoísmo. Cristianismo é generosidade. É sensibilidade. Às vezes a vida da gente é tão corrida. E às vezes um abraço como esse, uma oração como essa, talvez você não tenha nem noção do impacto que isso gera na vida de uma pessoa. E na nossa. Percebe que nós nunca nos parecemos tanto com Deus, senão quando estamos amando, abençoando as pessoas. É o momento que nós mais nos parecemos com o Senhor. Deixa Deus te usar. Seja a boca dele. Seja as mãos dele. Seja o abraço dele. Seja o encorajamento dele. Saia daqui como um encorajador. Porque ele está o tempo todo nos encorajando e dizendo a nós: vai, eu sou contigo. Você pode ir além. Você vai vencer. Eu tenho coisas maiores com você. É só um momento. Vai passar. Sua realidade vai mudar. Encoraje. Essa é a beleza do cristianismo. Sejam tomados por essa unção. Sejam tomados por esse amor. Seja o amor do Senhor em pessoa. Que as pessoas sintam o amor do Senhor através da tua vida. Por onde você passar, que as pessoas conheçam Jesus por conta de você. Que elas conheçam o amor do Senhor por conta de você, por causa da sua vida. Nós estamos fazendo um buraco nessa manhã, no telhado. Nós estamos hoje, muitos saem para levantar e andar, porque você está livre. Levanta, toma tua maca e anda. Em nome de Jesus.
mas já sai para ajudar a carregar outro. E vamos fazer todo mundo que está conosco andar. Todos que estão perto de nós vão andar. A vida deles vão andar. Não vai ter paralíticos perto de nós. Concorda? Diga, não haverá paralíticos perto de nós. Diga, todos vão andar. A vida de todos vai andar para a glória do Senhor. Diga, Senhor, profeticamente, não haverá paralíticos perto de nós. Todos andarão para a tua glória. A vida de todos serão transformadas. Diga, obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós cremos em mudanças sobrenaturais. Obrigado pela unção. Obrigado pelo o que fez nesse lugar e o que fez através da minha vida, porque eu sei que eu faço parte disso. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque eu sei que é só o começo. O Senhor vai fazer coisas grandiosas para a honra e a glória do teu nome. Diga aí, eu quero e vou fazer parte disto, desta obra, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Amém, amém, amém. Dê para Jesus. E a bênção se derrame até 1000 gerações.